Olá pessoal, aqui é o Wellington Oliveira. Vamos conversar hoje nosso roteiro 2 sobre o sistema muscular esquelético na seu aspecto macroscópico. Ok? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que esse sistema é formado por mais de 600 músculos e compreende cerca de 60%, né, da massa corporal humana, tá? Esses músculos são voluntários e são responsáveis pelos movimentos voluntários do corpo, ok? Eles estão distribuídos pela região do tronco, cabeça, compreende o sistema de esqueleto axial e pelos membros, né, que a gente compreende como esqueleto apendicular, né? Membro superior e membro inferior. O membro superior, por exemplo, ele está distribuído desde a cintura escapular, o braço, antebraço e a mão, né? Todos esses componentes vão ter músculos responsáveis pelos movimentos da cintura escapular, da articulação glenomeral, da articulação húmero-ulnar e húmero-radial, articulação do punho, movimentos dos dedos, preensão. Quando a gente segmenta, né, para músculos do braço, né, que é o nosso objetivo hoje, estudar os músculos do braço e antebraço, a gente vai compreender apenas os músculos que movimentam o húmero, né? Assim como a gente vai estudar músculos que movimentam, que estão no antebraço, né? Que vão fazer movimentos do cotovelo e movimentos do punho, ou seja, as articulações proximais e articulações distais a esse segmento. Primeiro vamos estudar os músculos do braço. Dentre os músculos do braço, podemos destacar alguns músculos, né, não queremos ver todos, o músculo peitoral menor, né, que está na região anterior do tórax, né, e está fixo aqui na escápula e participa dos movimentos escapulares, movimentos dessa região aqui da cintura escapular. Ele está por baixo de um outro músculo, né, de maior proporção, que sai aqui dessa linha, né, do externo com as cartilagens costais em direção ao húmero, né, promovendo o movimento, por exemplo, de aproximação do braço da linha média, né, movimento de adução, okay, que é o peitoral maior. Né, nós podemos observar nesse vídeo o movimento que ele realiza, né? Quando você precisa levar, por exemplo, um peso, você vai utilizar o músculo peitoral maior para fazer esse movimento. Existem outros que auxiliam, mas esse é um dos principais. Na região anterior do braço, aqui a gente tem uma vista anterior, nós podemos destacar o músculo coracobraquial, né, que vai sair aqui do processo coracoide, vem para o braço. Podemos destacar o músculo bíceps braquial, e ele se chama bíceps por ter duas cabeças, né? Então você observa que ele tem um ventre, ele tem uma inserção, mas ele tem duas origens diferentes, né? Uma que a gente chama de cabeça curta e a cabeça longa. Vejam que apesar dela parecer menor, ela vai penetrar aqui na região, na cavidade glenoide, vai se inserir, né, no lábio da glenoide, portanto ela é mais longa que a cabeça que está sendo vista aqui na região medial. Outro músculo que a gente pode destacar é o músculo braquial, né, que fica por baixo do bíceps braquial. A gente pode observar que tem uma parte dele aqui, outra parte aqui. Ele é melhor visto quando é retirado o bíceps braquial. Também tem a função, junto com o bráquio radial, bíceps braquial e braquial fazem um movimento de flexão do cotovelo, tá? Que a gente vai ver já num vídeo. Outro músculo destacado é o músculo deltoide. O deltoide fica na região superior,
do ombro, a gente pode ver desse lado aqui e desse. Ele tem 3 porções, uma porção posterior, uma porção lateral e uma porção anterior, né, responsável pelos movimentos de elevação do braço, de flexão, de extensão. Tá? Aqui é uma vista posterior, é possível ver esse outro músculo, o músculo tríceps braquial, né, chamado tríceps braquial porque tem 3 partes, 3 cabeças. Também tem uma única inserção aqui no cotovelo, no olecrano da una, mas ele tem 3 origens. Tá? Ele tem uma origem que a gente chama de cabeça lateral, que é essa vista aqui, a cabeça longa, que vai em direção à escápula, vai se inserir lá na escápula, e uma cabeça medial, que é menor, né, e está na parte medial aqui do úmero. No vídeo, nós podemos observar aqui o movimento do bíceps, né, trazendo o antebraço em direção ao braço, né, fazendo o que a gente chama de flexão do cotovelo. Ao estudar o antebraço, também vamos observar músculos numa região, numa vista posterior do antebraço e músculos numa vista anterior do antebraço. Na vista posterior, nós vamos encontrar músculos que estão responsáveis pela extensão do punho, extensão de dedos, extensão do polegar, enfim, diferentes funções relacionadas à extensão. Por exemplo, o extensor radial longo do carpo, que é possível visualizar aqui, que fica do lado desse outro músculo, que é o extensor radial curto do carpo. Tá? Ainda vamos ter o extensor dos dedos, que é um músculo que, se vocês observarem, tem vários tendões aqui, no caso são 4 tendões. Esses tendões eles se distribuem para os 4 dedos, do segundo ao quinto dedos. Tá? Uma vez que o polegar ele tem músculos aqui específicos para ele. Tá? Outro músculo nessa região é o músculo extensor ulnar do carpo. Vejam que eu destaquei aqui em azul, né, os músculos extensores. Em conjunto, esses músculos vão fazer a extensão do punho, tá? Enquanto que a gente vai ter na região anterior os músculos flexores. Por exemplo, o músculo flexor superficial dos dedos, que também é um músculo que vai se distribuir em 4 tendões, né, dá para ver alguns deles aqui por baixo, fazendo o movimento de flexão dos dedos, junto com o músculo flexor profundo dos dedos, que não dá para ver nessa imagem. Tá? Nós vamos ter o flexor ulnar do carpo, né, nessa região aqui, e o músculo flexor radial do carpo. Esses músculos em conjunto, ou seja, músculos flexores, vão trazer a mão em um movimento de flexão, né? É uma ação deles em conjunto. No membro inferior, né, usando a mesma lógica, a gente vai ter uma cintura pélvica, né, ossos que formam aqui a cintura pélvica e músculos que estão se originando ou se inserindo nesses ossos. Nós vamos ter a coxa e vamos ter a perna. Tá? E no final aqui o pé. Então essas partes formam o que a gente chama de membro inferior. Tá? Dentro do membro inferior nós vamos destacar a coxa, ou seja, entre o quadril e o joelho, e a perna, entre o joelho e o tornozelo. Okay? Nessa região da perna nós temos músculos que movimentam o joelho, mas principalmente o tornozelo, e na coxa nós vamos ter músculos responsáveis pelos movimentos principalmente do joelho, mas alguns também realizam movimentos do quadril. O primeiro músculo que a gente vai destacar aqui é o músculo quadríceps femoral. Esse grupo de músculos, na verdade, né, ele é formado, como o nome está dizendo, quadríceps. Tá? Quadríceps femoral formado por 4 músculos. Tá? Um músculo chamado vasto lateral, que fica aqui na região lateral da coxa. Um músculo vasto medial, que a gente vai ver aqui nessa região medial da coxa.
um músculo chamado de reto da coxa, porque ele vai, né, atravessar toda a coxa numa linha reta aqui, do quadril até o joelho. Okay? E por baixo do reto da coxa a gente vê um músculo chamado de vasto intermédio. Tá? Só é possível vê-lo dissecando o reto da coxa. Ele é um músculo mais profundo. Esses quatro músculos em conjunto se inserem aqui na patela, né, que por sua vez tem um ligamento que vem até a tíbia, são responsáveis por estender o joelho. Tá? Então, o movimento do chute, por exemplo, é um movimento realizado pelo quadríceps femoral. Numa vista posterior, a gente vai ver músculos responsáveis pela flexão do joelho, tá? E no caso a gente pode agrupá-los, né, chamando de isquiotibiais, porque eles saem da tuberosidade isquiática aqui em cima e se inserem na tíbia e na fíbula inferiormente. Tá? O primeiro que a gente vê aqui é o semitendíneo, essa aqui é a parte medial da coxa, aqui é a parte lateral. Então, o semitendíneo e o semembranáceo são músculos vistos pela face medial da coxa. O semitendíneo ele é mais fino e está por cima do semembranáceo, que é mais largo aqui, né, e um pouco mais profundo. Tá? Lateralmente, a gente consegue visualizar o músculo bíceps femoral, que da mesma maneira que a gente viu no membro superior, né, ele tem duas cabeças. Tá? Aqui é possível visualizar a cabeça longa e aqui a cabeça curta do bíceps femoral. No vídeo é possível a gente identificar a função deles, né? Trazendo, puxando a coxa, a perna em direção à coxa. Né? Esse movimento é possível graças a esses músculos chamados de isquiotibiais. Na perna, os movimentos estão relacionados à elevação do pé, né? Ou seja, o movimento chamado de dorsiflexão e a movimentação do pé em direção inferior, ou seja, a flexão plantar. Né? Como a gente está apoiado no chão, o que acaba acontecendo é uma elevação do calcanhar. Né? Nessa imagem, nós vamos ver músculos que estão na lateral da perna, chamados de músculos fibulares, né? Onde a gente vê aqui, saindo da cabeça da fíbula, um músculo fibular longo. Né? Vejam que o tendão dele se projeta aqui por trás do maléolo, e o músculo fibular curto, tá? Que começa um pouco mais embaixo, né? Preso na fíbula, ele passa por trás do maléolo para se inserir aqui no quinto metatarsal. Ainda temos um terceiro fibular, né? Que é esse aqui, chamado de fibular terceiro, por essa razão. Vejam que ele está aqui atrás e o tendão dele, olha, se projeta lateralmente aqui no quinto metatarsal. Okay? Porém, os fibulares curto e longo estão aqui em azul porque eles fazem parte desse grupo de músculos que fazem a flexão plantar. Eu destaquei em vermelho os músculos que fazem a dorsoflexão. Então, fibular terceiro, tibial anterior, né, que a gente pode ver bem aqui colado na tíbia, né, ele se origina aqui e vai descendo paralelo à tíbia, né, eu acompanho o tendão dele, vem até a região aqui do primeiro metatarsal, né, responsável pela dorsiflexão do tornozelo. O extensor longo dos dedos, tá? A gente pode ver ele desde aqui de cima, ele vai atravessar aqui o retináculo dos extensores no pé e vai se dividir em 4 tendões, né? Indo para do segundo ao quinto dedos do pé. Tá? Então, chamado de extensor longo dos dedos. Outro músculo é esse aqui, que é o extensor longo do hálux. Também vem desde lá de cima, mas ele é bem mais fino e sai entre o extensor longo dos dedos e o tibial anterior. Ele sai bem aqui no meio, olha, em direção ao hálux, que é o primeiro dedo do pé, né, fazendo a extensão, a elevação desse dedo aqui. Juntos, eles fazem a dorsoflexão.
tá? Mais o fibular terceiro. Para completar a flexão plantar, nós temos um músculo chamado de tríceps sural, né? Por que ele é chamado de tríceps sural? Três partes, três cabeças, tá? São os dois gastrocnêmios mais o sóleo, ok? Aqui a gente pode observar o gastrocnêmio medial, o gastrocnêmio lateral, então são esses dois músculos que formam o que a gente chama de batata da perna, tá? Mais o músculo que está por baixo deles, que é o sóleo, tá? Então, o sóleo, junto com os dois gastrocnêmios, formam um único tendão aqui, ó. Esse tendão é chamado de tendão do calcâneo, aí se insere aqui no osso calcâneo, no pé, para elevar, né, o calcâneo do chão, né, fazendo a nossa impulsão. Isso acontece na marcha, isso acontece ao saltar, né, então é um músculo muito importante, capaz de levantar, né, todo o peso do nosso corpo. Isso é possível ver aqui nesse vídeo, né, a contração dos gastrocnêmios, do sólio, o tríceps sural aqui, né, o tendão puxando o calcâneo aqui, e você consegue ficar, né, apenas apoiado no seu antepé, né? E algumas pessoas conseguem ficar em uma única perna, né, com esse apoio. Então, a força que ele faz, a alavanca gerada nesse movimento é muito importante. Bem, essa é uma aula de introdução ao sistema muscular esquelético. Como eu disse, são muitos músculos, tá? Mas para a gente começar a ter esse contato aqui na MD2, né? Bom estudo, boa semana para vocês. Nos vemos no nosso encontro no Meet.